Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, minha gente, bora nessa, dia 9 de setembro de 2024. Eu sou o Lucas Weber, te acompanho nessa boa prosa que tá começando agora pra gente falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, todos os assuntos fundamentais pra gente pensar uma sociedade mais justa e igualitária pra todo mundo, sem deixar de lado o quente do momento. Vamos sim repercutir as notícias do mundo da política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, bora saber quais são os destaques da edição de hoje. Candidatos homens têm 2,5 vezes chance mais de serem eleitos em relação a mulheres, mostra estudo do Observatório da Branquitude. Estados Unidos aguardam mercado e eleição para decidir futuro das sanções contra a Venezuela. Quanto vale o que não tem preço? Esse é o título do filme que mostra a luta da população atingida pela mineração em Minas Gerais. Cíntia Gonçalves, do coletivo LGBT Sem Terra, do MST, fala sobre a luta contra a lesbofobia. E acabaram as Paralimpíadas com mais um show do Brasil. Vamos repercutir como foi a nossa participação lá em Paris. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele tá só começando. E a gente começa o programa de hoje já falando desse relatório que foi lançado hoje. O estudo se chama As Chances de Ser Eleito, Branquitude e Representação Política. Ele foi elaborado pelo Observatório da Branquitude e analisou questões de raça, cor, gênero e financiamento de deputados federais eleitos, isso nos pleitos de 2018 e 2022. Todos os dados foram colhidos de fonte oficial do Tribunal Superior Eleitoral e aponta, por exemplo, que quem recebe maior financiamento tem mais chance de ser eleito. Outras conclusões que esse estudo chegou foi, por exemplo, sobre candidatos homens terem 2,5 vezes chance mais de serem eleitos, isso em relação a candidatas mulheres. Para entender um pouquinho mais sobre esses dados, entender outros destaques importantes, para a gente entender como funciona o nosso sistema eleitoral, a gente tem o prazer de receber uma das autoras, uma das responsáveis por esse trabalho, que é Nayara Mello. Ela é pesquisadora do Observatório da Branquitude e desde agora eu quero te agradecer, Nayara, obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de Fato. Vai ser um prazer falar contigo ainda mais sobre um assunto tão pertinente, tão fundamental, que são as eleições, estão batendo na nossa porta, já estamos em período de campanha, então nada mais importante do que falar sobre isso, debater para fortalecer a nossa democracia. Obrigado pela disponibilidade, viu, Nayara? É um prazer, Lucas. É extremamente importante esse tema e para a gente é muito bom estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. Nayara, para começar, eu já trouxe alguns destaques, eu quero te ouvir também a partir da tua perspectiva, você que esteve imersa nesses dados desses últimos meses para trazer todo esse estudo, quero te ouvir também que outros destaques é importante a gente levar. A gente vai ter tempo de falar de tudo, eu imagino, mas quero te ouvir um pouquinho do que você enxerga com mais precisão, mas de repente, antes de tudo, ia ser bacana te ouvir um pouquinho sobre as inquietudes que levaram ao Observatório da Branquitude a desenvolver esse estudo. Por quê? Vocês entenderam que era importante levantar esses dados, publicar esse estudo e há um mês das eleições, né? Qual que é a importância de ter tudo isso em mão para a gente divulgar e conversar com a nossa população? Então, Lucas, muito movidos também pela discussão, né, quando a gente começou a fazer a pesquisa do trâmite da PEC da anistia, né? A gente tinha leis que faziam, né, ações setorizadas para poder beneficiar, né, no caso, candidaturas negras e candidaturas de mulheres, mas com a discussão da PEC da anistia e observando o andamento dela, a gente decidiu olhar o quão efetivo estavam sendo essas políticas para as eleições federais, e aí foi quando a gente decidiu focar nas candidaturas de deputados. Nesse processo, ficam nítidos alguns aspectos, né, de perceber que por mais que tivesse uma lei que obrigasse os partidos a fazer uma distribuição de determinado parcela do financiamento
financiamento público para as eleições e também do financiamento do partido, a destinação de tempo de TV, né, a fragilidade de poder monitorar se essas leis estavam sendo cumpridas pelos partidos, mas os resultados também apontavam que essa distribuição, né, do financiamento, principalmente, estava defeituosa. Não era um processo que estava acontecendo de maneira tal qual a lei exigia que fosse feito. Essas circunstâncias foram que nos levaram a poder caminhar com esse tema e publicar esse estudo. Principalmente agora, né, olhando em específico esse ano para as eleições municipais, mas percebendo que as eleições municipais têm um grande elo também com as eleições federais, principalmente com o cargo dos deputados, como é que essas duas eleições andam juntas, né? Então, trazer um pouco desse alerta, né, de perceber o quão é importante da gente observar como as nossas instituições públicas estão funcionando e quem, no final, a gente quer que ocupe as nossas câmaras. Sem dúvida alguma, né? Todas essas reflexões que a gente precisa levar na hora de escolher o nosso voto, né? É uma questão de empatia, sem dúvida, mas a gente precisa pensar no país como um todo, quem essa pessoa vai representar quando ela estiver lá com todo o mecanismo dentro da máquina de poder. Bom, Nayara, você citou, né, a PEC da anistia, é um dos assuntos que eu quero falar contigo com mais atenção para entender que futuros a gente pode esperar e se de alguma forma isso talvez vai impactar no pleito desse ano, por mais que não dialogue diretamente, mas tem um efeito, né? Porque acaba sendo o discurso legitimado, ela sendo aprovada ou não sendo aprovada. Mas quero agora sim falar um pouquinho dos outros destaques que você traria para a gente. Eu já trouxe essa questão que grita aos olhos, né? Um homem tem 2,5 vezes chance mais de ser eleito do que uma mulher. Que outros dados você acha pertinente que a gente traga para a gente entender como funciona as eleições no nosso país, Nayara? Uma das análises que a gente observou é tanto essa questão de como o gênero, né, pode influenciar nas questões de resultado eleitoral, mas também como o financiamento também influencia. Então, observar, né, que a ordem do financiamento pode beneficiar 6,6 chances do candidato ser eleito, a gente foi também olhar, ok, para onde está indo esse dinheiro? E nisso, na distribuição do financiamento global das candidaturas para deputados federais, né, entre eleitos e não eleitos, a gente observou que mais de 70% da verba se aloca em candidatos brancos. Então, um acúmulo de verba, né, principalmente a candidatos brancos, e como essa verba potencializa as chances desse candidato ser eleito, são variáveis que a gente observa que elas se relacionam. E aí, no final, quando a gente olha a formação da Câmara e vê, né, que mais de 60% da Câmara são deputados homens e brancos, então a gente vê que o destino do dinheiro influencia muito nesse resultado, e esse dinheiro ele continua sendo acomodado aos sujeitos que já são beneficiados historicamente. Isso é uma situação que, infelizmente, a gente consegue constatar, seja, por exemplo, pelo período que as pessoas têm de exposição na TV, né? Então é impressionante como as coisas acabam se retroalimentando, se fortalecendo. Quem tem mais dinheiro tem mais tempo, acaba tendo mais exposição e acaba tendo mais chance justamente de acumular esses votos. De repente, aqui seria bacana a gente fazer uma pausa, então, Nayara, para explicar um pouquinho justamente de como funciona o financiamento público das candidaturas no Brasil, né? Que acontecem principalmente por dois fundos, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e o Fundo Partidário. Existem leis recentemente que justamente tentam fazer com que isso seja mais justo no sentido de dar, assim, possibilidade para que candidaturas negras, candidaturas de mulheres, candidaturas indígenas tenham esse mesmo potencial de chance de conseguir angariar essa verba para poder justamente ter uma chance equiparada para justamente combater essas irregularidades, essas discrepâncias, melhor dizendo, que você tão bem estava descrevendo para a gente. Nayara, na visão do Observatório da Branquitude, o errado é a maneira que esses fundos estão concebidos, ou o errado é justamente as leis que vieram não estarem devidamente sendo respeitadas, e aí à luz da PEC da anistia que a gente está vendo, aonde que está a questão para tudo isso estar sendo legitimado nessas últimas eleições? Lucas, eu acho que é importante a gente pensar o como esse problema é complexo, né, e que trabalha com diferentes ordens. Então, assim, candidatos que são reincidentes em eleições, eles já têm
um reconhecimento público, então isso também influencia na chance deles serem mais facilmente reconhecidos e isso empurra eles em outras eleições a serem eleitos, mas como o dinheiro também auxilia nesse processo, que aí consegue ter mais equipe na rua, fazendo distribuição de santinho, de papel das propostas, então o dinheiro como esse mobilizador, né, e aí onde estaria o maior conflito nessas questões? A gente pensar, né, nessas primeiras leis que foram colocadas com destinação de 30% de verba para candidaturas de mulheres, a questão do voto dobrado para candidaturas negras, são inícios de políticas para sinalizar uma mudança. Quando vem a política, e aí a gente observa que não tem uma fiscalização de maneira satisfatória para saber se os partidos estavam cumprindo essas leis, né? Então aí a gente já tem um primeiro problema. No segundo problema é a gente ter a aprovação da PEC da anistia que modifica a destinação dessas verbas e aí o primeiro passo que tinha sido dado a uma construção de uma política que fosse mais efetiva, com monitoramento também eficaz, a gente dá 2 passos para trás. Então a gente modifica a ordem do financiamento para uma maneira que não se torna satisfatória, retira a possibilidade de fiscalização dela, que já não estava tão existente, e ainda anistia, né, perdoa, um pouco de dar lugar a essa impunidade, né, o partido que antes era sancionado por não cumprir, agora não é mais sancionado e pode dividir essa dívida em 15 anos, então há um perdão, né, sobre o não cumprimento de políticas que fizessem com que a disputa para as eleições se tornasse mais equânime. Perfeito. Vamos falar então um pouco mais da PEC da anistia aí, que é um assunto que a gente está debatendo aqui desde o início da nossa conversa. Eu acho que é importante a gente atualizar quem está nos acompanhando de qual é a situação. Ela foi de fato aprovada então pelo Congresso, dando então essa colher de chá, essa colher de sopa aí para todos os partidos que não cumpriram a lei, sobre todos esses pontos que você estava muito bem trazendo, mas ela foi questionada, a aprovação dessa PEC está agora no Supremo Tribunal Federal por partidos e também por uma coalizão do movimento negro e está sob o cargo do ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que ele vai ter essa incumbência de decidir se de fato essa é uma PEC que tem validade ou não. Ele está aí sendo influenciado diretamente tanto por partidos políticos, que obviamente querem que ele deixe quieto, deixe passar, mas está tendo uma presença efetiva, física, de lideranças do movimento negro. Diferentes entidades foram bater na porta e foram devidamente recebidas, inclusive pelo ministro, pedindo que ele leve em consideração o que de fato precisa ser a coerência. Qual a expectativa, Nayara, que vocês do Observatório Negro, do Observatório da Branquitude têm a respeito da condução que o Cristiano Zanin vai ter? Há uma expectativa que de fato ele leve em consideração essas questões ou não há muita esperança que isso aconteça? Eu acho que no momento a gente está com um cenário bem nublado, né, em relação a observar quais seriam as tendências de voto nesse momento, principalmente diante dos últimos acontecimentos dentro dos ministérios. O recebimento dos movimentos políticos negros traz esse aceno, né, da escuta do ministro para entender e observar a importância de não fazer com que a PEC da anistia, né, continue, mas ao mesmo tempo a gente observa que o apoio para a aprovação da PEC da anistia dentro das câmaras é suprapartidário, visto que tanto partidos de mais à esquerda, partidos mais à direita votaram a favor. Então, esse cenário deixa isso muito turvo, né, e questiona a gente também sobre as pessoas que elegemos e que estão atualmente compondo as câmaras, sobre qual o compromisso com a representatividade, né, dentro dos próprios partidos, de como está alinhado com bandeiras políticas. Então, essa dificuldade, né, de perceber sobre como essa PEC avançou de maneira muito rápida, longe do esperado. A gente esperava que fosse demorar um pouco mais essa aprovação, mas se tivessem corrido com essa aprovação para que acontecesse antes das eleições municipais. Então, isso traz sustos, né, e termina deixando o cenário muito conflituoso.
E frente a essa fragilidade que se mostrou, todas essas resoluções que partiram do próprio Congresso, partiram da Justiça Eleitoral, como que o movimento, como que o Observatório da Branquitude entende que é importante caminhar para efetivar que, de fato, essas conquistas que garantem essa distribuição mais equânime do dinheiro de fato se consolidem e não fiquem ameaçadas por uma PEC que vem aqui e vem ali. Claro, que o futuro é uma conscientização da população que entenda que no futuro a gente nem precisa de PECs, de determinações de cotas, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Mas até a gente chegar lá, vocês têm um método, alguma maneira que vocês fiquem imaginando que seria mais efetivo para garantir que essas conquistas não sejam ameaçadas por devaneios que venham de conglomerados partidários, de diferentes frentes, inclusive? Eu gosto muito de pensar sobre como políticas públicas, né, de diferentes ordens, políticas que elas atuam em relação à própria formação dos nossos governos legislativos e judiciários e afins, elas têm uma capacidade enorme de modificar os imaginários sociais. Na questão de, por exemplo, utilizando as ações afirmativas nas universidades. Hoje a gente tem uma grande quantidade, pela primeira vez, mais de 50% do alunado de universidades públicas é formado por estudantes negros. Então, a gente consegue mudar essa realidade e conseguir imaginar que profissões que antes eram tão elitizadas, hoje podem ser ocupadas por pessoas negras. Então, pensar que políticas para as nossas câmaras legislativas podem também ter esse poder, né, de mudar esse imaginário da população, ver que é possível, que é importante que tenham pessoas negras, indígenas, travestis e de outros grupos, né, ali representando, é de olhar e de se ver. Será que hoje, né, a população brasileira consegue se ver na Câmara? Esse é um conflito, né? É algo difícil. Se a gente tem mais de 50% da população sendo preta e parda, e ao contrário, a gente tem câmaras acima de 60% formado por homens, né? E principalmente pessoas brancas. Então, essa distância não é o que a gente procura, né? A gente, na verdade, quer que o Brasil olhe para os seus órgãos representativos e se veja nesses órgãos. Então, de que esses resultados que a gente tem publicado e próximos estudos a gente pensa, né, e quer continuar pesquisando um pouco do sistema político brasileiro, é de alertar as nossas câmaras e também a nossa população de dizer tem coisas que não precisam acontecer da forma como estão hoje, e a gente tem potencial de mudança, e leis e políticas públicas são vias de acontecer essa mudança. Maravilha, essa foi Nayara Mello, pesquisadora do Observatório da Branquitude, uma das responsáveis por esse estudo que a gente está abordando e destrinchando na conversa, que se chama As Chances de Ser Eleito, Branquitude e Representação Política. O trabalho foi lançado hoje, nessa segunda-feira, dia 9, vai seguir aí repercutindo, o Brasil de Fato vai seguir repercutindo, porque traz dados importantíssimos para a gente entender como funcionam nossas eleições. E antes de acabar, Nayara, só para fechar, eu acho importante, queria dar um espaço bem curtinho, porque o nosso tempo já acabou, mas queria te ouvir palavrinhas bem breves sobre por que um observatório da branquitude, né? A gente fala tanto do movimento negro, traz essa palavra negritude tão fundamental, tão importante, realmente tem que estar no nosso imaginário, mas realmente, às vezes, a branquitude parece que se escapa, e eu acho que por aí é um lugar perigoso. Então queria reconhecer e parabenizar por trazerem um observatório, por trazer uma instituição que bota esse nome branquitude, para a gente se familiarizar com essa palavra e entender, mas queria te ouvir um pouquinho de por que isso, por que a gente precisa olhar também para a branquitude com essa criticidade que vocês também estão propondo. O Observatório é uma instituição formada apenas por pessoas negras, né? E a gente visa fazer esse contraponto, né? Se na história do Brasil a gente teve, durante um largo período, né, pessoas brancas pesquisando pessoas negras, hoje a gente faz o inverso, né? Então é um pouco dessa proposta de quebrar, né, uma história que foi contada de um jeito e olhar para o outro lado dessa história, né? Se tem quem sofreu com racismo, também tem quem se beneficiou com essa engenharia de discriminação dentro da nossa sociedade. Então, a gente existe para poder mostrar essas camadas de privilégio que ainda permanecem. Então, essa foi Nayara Mello, do Observatório da Branquitude, te agradecendo mais uma vez pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Prazer nosso, obrigada. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E desde o final da semana passada, Silvio Almeida não é mais ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. A Presidência da República divulgou uma nota informando sobre a decisão ainda na noite de sexta-feira, dia 6. A exoneração ocorre após ele ter sido acusado de assédio sexual pela ONG Me Too, que afirma ter reunido o depoimento de mulheres que afirmam terem sido assediadas pelo ex-ministro. Diz a nota oficial do governo, abre aspas, o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual, fecha aspas. E depois segue. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada, fecha aspas, finaliza a nota. Ainda de acordo com a Presidência da República, a Polícia Federal iniciou a investigação sobre o caso, assim como a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Esse é um caso que o Brasil de fato como um todo está acompanhando e ao longo da semana a gente traz mais repercussões sobre isso. O papo é agora sobre a situação na Venezuela após as eleições do dia 28 de julho. Esse é um assunto que a gente tem acompanhado aqui no Bem Viver bem de perto e agora com uma questão chave sobre tudo isso. As sanções dos Estados Unidos, do país que reelegeu Nicolás Maduro. A gente sabe que esse é um assunto que não é de hoje, pelo contrário, vem de anos, mas a cada momento vai tornando cada vez mais delicada essa situação e a gente precisa entender os impactos, ainda mais sabendo que tem eleições nos Estados Unidos nesse ano em novembro. Diretamente de Caracas, o nosso repórter Lorenzo Santiago acompanha essas movimentações e as projeções para os próximos meses. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem. As eleições de 28 de julho na Venezuela reelegeram o presidente Nicolás Maduro para mais 6 anos no governo do país e colocaram uma nova questão para os Estados Unidos: manter ou não manter as sanções contra a economia venezuelana. Se de um lado os Estados Unidos pressionaram pela saída do representante do chavismo, do outro, precisam cada vez mais do petróleo venezuelano. E tem uma questão interna para resolver: as empresas norte-americanas que atuam na Venezuela. A Chevron é a principal delas e começou a explorar petróleo na Venezuela em 1923. Hoje, a empresa tem uma parceria com a estatal PDVSA para a exploração conjunta até 2050. As sanções que impediram que a Venezuela negociasse seu petróleo no mercado internacional também afetaram a Chevron. Depois de uma pressão de empresários estadunidenses e do acordo assinado entre o governo venezuelano e parte da oposição para a realização das eleições, os Estados Unidos começaram a emitir algumas licenças para que a Venezuela pudesse vender petróleo no mercado internacional sob a tutela do Departamento do Tesouro estadunidense. Segundo o presidente Nicolás Maduro, essa perspectiva de crescimento vai continuar independente das sanções ou das licenças. Vamos crescer por lo menos 8%. Vamos crescer pelo menos 8%, com licença neocolonial ou sem licença. Nós não necessitamos de licença para crescer, para produzir, para trabalhar. Quem disse que somos escravos ou que somos colônia? Isso ninguém me contou. Em que momento nos convertemos em colônia gringa? Em que momento nos convertimos em colônia gringa? O próprio governo dos Estados Unidos tem uma posição errática sobre isso. 3 dias depois do pleito, o Departamento do Estado dos Estados Unidos disse, sem apresentar provas, que o candidato da plataforma unitária, Edmundo González Urrutia, havia recebido mais votos na eleição presidencial. Mas depois, o porta-voz do Departamento do Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, afirmou que o país não reconhece González como presidente da Venezuela. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, também disse que o governo ainda está avaliando o que fazer em relação às sanções contra a Venezuela. No que se refere à Venezuela, estamos obviamente no processo de avaliar o que Maduro e seus representantes farão a seguir, e responderemos de acordo. E assim, embora não tenha nada a anunciar hoje no que se refere a sanções ou ao avanço, continuaremos a avaliar a nossa política calibrada de sanções em relação à Venezuela, à luz dos interesses gerais dos Estados Unidos, das ações e omissões que são tomadas por Maduro e seus representantes e a direção geral do nosso envolvimento bilateral mais amplo entre os Estados Unidos e a Venezuela. Os Estados Unidos, no entanto, têm levado em consideração hoje outros fatores antes de aplicar as sanções contra a Venezuela. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, que atingem diretamente os preços dos combustíveis em todo o mundo, fazem parte deste cálculo. Para a cientista política do Grupo Missão Verdade, Betsabeth Aldana Vivas, as licenças dos Estados Unidos dependem diretamente dessa questão.
Eles adotaram um discurso de ambiguidade estratégica, porque, bem, quando aplicam isso, eles têm como foco medir os tempos e condições e não se apressar. Eles estão esperando como se vai traçar o cenário geopolítico, porque estamos falando de um cálculo amplo, que não só se baseia nos assuntos políticos internos da Venezuela, mas também tem uma série de elementos que entram nessa grande equação energética e que eles, por obrigação, têm que levar em conta. De acordo com a policrise e a crise energética mundial, eles precisam de uma fonte alternativa, segura e duradoura, que é a Venezuela. Além do cenário geopolítico, há também um ponto importante que falta ser definido: as eleições dos Estados Unidos. Aldana acredita que é difícil que as licenças caiam até as eleições e a posse do novo presidente. Agora, eu não vejo isso possível, porque há outra questão. Eles estão em plena campanha eleitoral. Eles vão esperar definir quem vai ser o inquilino da Casa Branca para poder decidir e determinar o regime de sanções contra a Venezuela. A política deles é a mesma. Eles têm uma política nacional. Não importa o partido, há uma política nacional, um objetivo. O que muda com os partidos é o método. Precisa ver para onde vai isso. Não saberia dizer como seria a política agora, porque falta decidir muitos elementos em cada candidato para poder ter luzes de qual seria pior. Ou seja, não é possível dizer agora qual dos dois vai ser melhor para a Venezuela. É como escolher entre os dois piores, qual é o menos pior. É complicado. De Caracas, para a Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago. Como a gente ouviu, o interesse dos Estados Unidos no petróleo da Venezuela combina vários elementos. Além de questões econômicas e geopolíticas, vale destacar outro ponto no aspecto estratégico: a proximidade da Venezuela como uma grande potência do setor energético, ainda dependente do petróleo. E as Paralimpíadas de 2024 chegaram ao fim e o nosso Brasilzão confirmou as expectativas com mais um sucesso em Paris. Foram chuvas de medalhas todos os dias, bronze, prata, ouro, podia escolher quantas você quiser, porque nossos atletas realmente são um fenômeno, fizeram um show demais lá em Paris. Para a gente saber melhor então como acabou, como foi essa participação, o nosso repórter Daniel Lamir, que acompanha tudo de pertinho, está aqui com a gente no Bem Viver para contar os detalhes. Fala, Dani, conta aí pra gente como foi a participação do Brasil nas Paralimpíadas. Vai deixar saudade, né? Oi, Lucas. Oi, pessoal. Olha, já tá deixando saudades, viu? E sobre essa participação do país, vamos resumir tudo aqui em uma palavra: sucesso. Foi lindo demais ver os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que marca a história do esporte no Brasil. O 5º lugar no quadro geral de medalhas resultou em uma participação muito elogiada e celebrada em cada pedacinho do território nacional. Tivemos nada mais nada menos que a melhor colocação de todos os tempos e também estabelecemos um novo recorde ao conquistar 89 medalhas no total. E olha, sem perder as contas por aqui, foram 23 de ouro, 25 de prata e 38 de bronze. E se é para trazer notícia boa, os atletas e as atletas paralímpicas dão motivos de sobra, viu? A gente também destaca a diversidade de modalidades em que o Brasil subiu ao pódio. Ao todo foram 20 modalidades disputadas lá em Paris e dessas 20, o país conquistou medalhas em 16. No quadro geral ficaram à frente do Brasil China, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Países Baixos. É isso, Lucas, valeu, eu vou ficando por aqui e na escuta do nosso Bem Viver, viu? Abração e tamo junto! Valeu demais, Daniel Lamir, nosso repórter do Brasil de Fato, também roteirista aqui do Bem Viver, ajuda na produção todos os dias, ele tá aqui com a gente para deixar esse programa redondinho para todo mundo acompanhar. Lembrando então que os Jogos de 2028, portanto a próxima edição, vão acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cidade foi escolhida como sede para a próxima edição, tanto das Olimpíadas como das Paralimpíadas também. Gente, vamos seguir falando um pouquinho das Paralimpíadas, mas agora com uma análise do esporte como um todo, especialmente aqui no Brasil. Para a jornalista Luciane Tonon, ainda há muitos desafios para a gente avançar, e um deles é a pouca visibilidade midiática.
Ela participou da edição mais recente do Central do Brasil, que aconteceu ainda na sexta-feira, e repercutiu sobre essa questão. Luciane é doutora em Ciências do Esporte pela Universidade de São Paulo e conversou com a apresentadora do Central do Brasil, Luana Ibelli. Apesar das dificuldades, a especialista comentou que 88 atletas estrearam em Paris, fruto de políticas públicas para o setor. O sucesso também dos estreantes aqui, 88 atletas, né? Vieram compondo a delegação, novos atletas. Isso significa que o Brasil está investindo na base, está buscando referências nos centros de, né, atletas aí fora do eixo Rio-São Paulo. Isso tudo é um resultado já de uma política pública, né, de alcançar mais atletas, o quanto mais na base, e a gente já está vendo os resultados aqui, né? Cada vez a mídia tem se mostrado a favor, né, de divulgar mais. Eu não sei como estão as coisas aí no Brasil, né, em termos de divulgação, de TV aberta. É uma pena, porque a gente gostaria que o esporte paralímpico também tivesse os mesmos olhos, né, que o olímpico tem. Luciane Tonon comentou a abordagem diferente das mídias em relação aos Jogos Paralímpicos e Olímpicos. O que nos difere são milésimos de segundos ou segundos, são movimentos que deixam-nos tristes, né, de não ter a mesma visibilidade. A gente teve o caso do guia da Jerusa, da atleta paralímpica. Ele competiu no Olímpico, ele a parte de 4%, com um tempo de 10 segundos, que é o que eles fazem, 10 eu não me lembro agora de cor, e ela fez 11, né? Então, assim, eles têm os mesmos esforços e são segundos que nos separam, né? Mas essas barreiras atitudinais são grandes ainda a ser vencidas, principalmente pelo apoio da mídia, dos canais abertos aí, infelizmente, porque o esporte paralímpico tem brilhado aqui, ó, em Paris, onde eu ando. A gente veste essa camisa amarela, então todo mundo reconhece que é do Brasil, todo mundo vem nos parabenizar. Eu nem sei contar quantas pessoas já falaram: olha, o Brasil é muito forte, parabéns. Então você vê um reconhecimento mundial, e eu acho que ainda falta para o Brasil tomar isso para si também, né? Porque os brasileiros querem ver, e muitos não tem como mesmo, tem que ter um canal aberto, né? É isso, falar em representação e inclusão também tem a ver com espaço nos meios de comunicação, recado dado, e que seja cada vez mais ecoado na nossa sociedade. Agora a gente vai falar sobre um filme que apresenta a situação de pessoas impactadas pela mineradora Vale em Minas Gerais. O documentário aborda a remoção forçada da população do distrito de Antônio Pereira, que fica no município de Ouro Preto. O título do documentário é a pergunta em tom crítico: quanto vale o que não tem preço? Antônio Pereira está localizado em uma região com forte presença de barragens de rejeitos da mineração da mineradora da Vale. Essa é uma das comunidades próximas de estruturas da empresa que vivem em constante alerta. Situação agravada justamente após os crimes de 2015 no município de Mariana e de 2019 em Brumadinho. Nos últimos anos, a população de Antônio Pereira vive em estado de alerta constante devido aos riscos iminentes de novos rompimentos. Algumas famílias precisaram ser evacuadas, o que gerou um enorme impacto emocional, social e econômico na comunidade. A gente vai saber mais detalhes, então, na reportagem de Natália Andrade, do Brasil de Fato Minas Gerais. Quem conta pra gente é Douglas Matos. O documentário Quanto Vale o que Não Tem Preço, dirigido por Léo Souza em parceria com o Instituto Guaicuí, traz depoimentos de atingidos pela barragem Doutor da Vale em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, Minas Gerais. Disponível de forma gratuita no YouTube, o filme mostra que os impactos causados pelas barragens não ocorrem apenas quando elas se rompem, como foram os casos de Brumadinho e Mariana. Com 30 minutos de duração, o documentário também destaca a luta da população atingida por justiça e reparação. São entrevistados moradores das zonas de autossalvamento, um perímetro onde, em caso de rompimento da barragem, não existe a possibilidade da chegada de resgate, ou seja, em situações emergenciais, as famílias precisam se manter seguras com recursos próprios.
O filme relata que moradores de Antônio Pereira tiveram de deixar suas casas às pressas. É o caso de Ana Carla Cota. Para eu chegar aqui no hotel, passou aquele dia dramático da remoção no dia 19 de janeiro. E eu chego aqui com uma malinha de mão, imaginando que eu iria passar apenas 15 dias, porque foi isso que foi falado para mim, que eu viria para o hotel até conseguirem uma casa. E eu vim completamente despreparada, tanto emocionalmente como psicologicamente, para o que me aguardava aqui no hotel. Então, assim, uma malinha de mão com os meus filhos para passar 15 dias, se passaram 2 anos. Ana conta que, além da casa, perdeu histórias, sonhos e toda uma construção de vida. Ela relata que os filhos também sofrem com os impactos todos os dias, como a pequena Carolina Cota. Eu falava sempre para minha mãe e para minha avó que eu queria comprar Vale para que ela não fizesse mal para mais ninguém. Porque eu fico vendo uma coisa que acontece comigo que não me faz nada bem acontecer com os outros, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o outro feliz, sabe? E eu queria que isso acabasse, porque a Vale ela faz muito mal para os outros. E eu falo, cara, se eu comprasse isso e fazer o bem para todo mundo, seria um sonho meu. Inicialmente, as outras famílias também acreditavam que o processo duraria cerca de 1 mês, mas 4 anos depois, muitas ainda se dividem entre hotéis e casas alugadas pela mineradora. Por isso, elas são consideradas vítimas da chamada lama invisível, que, ainda que não esteja presente de forma física, causa danos financeiros, sociais e emocionais. E esses danos também se estendem à coletividade, que perdeu atividades de lazer, a possibilidade de circular livremente pelas redondezas e até mesmo os negócios, que foram afetados pela saída dos moradores. Outra história contada no documentário é a de Alessandra Lopes, que ainda mora em Antônio Pereira. Ela era dona de uma padaria, que era a realização de um sonho. Com a saída dos moradores, o negócio se tornou inviável e uma fonte de alto endividamento. Até hoje, a Vale não ressarciu a família. Mas quando veio a remoção, veio aquele choque, Eu fiquei em estado de nervo, choque, falei, nossa, meu Deus, eu ficava, perdia muita mercadoria. Por fim, no final, dava para os outros, porque não tinha para quem vender. Pão recheado, pão doce, várias qualidades de pão. E a gente não tinha outro jeito. Aí, por fim, a gente não aguentou mais. Foi aquele desespero, aquele não dormir mais bem devido a essas condições, que as remoções proporcionou à nossa vida. Além da falta de vizinhos e amigos de uma vida, Alessandra diz conviver com poeira, barulho e medo constante de um rompimento da barragem Doutor, que continua com um grau de alto risco. Para Cida Rosa, só resta se apegar à ideia da esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Eu sei, eu confio nela, nessa esperança a última que morre. Mas o perguntar para mim o que eu quero, não tem essa resposta. A gente não tem, porque a gente está preso. É uma prisão que não tem algema, mas que te fez mudar da água para os rios. Um dos entrevistados no documentário é o professor Daniel Neri, do IFMG, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Ele explica por que a situação das vítimas é tão precária, por estarem nas chamadas zonas de autossalvamento. Zona de autossalvamento é um conceito que surge após o rompimento da barragem de Brumadinho, e aí um projeto de lei de iniciativa popular de 2016, que veio motivado justamente pelo outro rompimento da barragem Xingu-Mariana, e aí surge esse conceito, que é uma zona onde as pessoas que ali moram, a jusante de barragens de rejeito, não tem como se salvar ou serem salvas por agentes públicos. Então não dá tempo de chegar bombeiro, de chegar ambulância, de chegar a polícia. Então, em caso de rompimento da barragem, a pessoa tem que se salvar por meios próprios. A medida dessa zona ela é estabelecida em termos de distância até o barramento, então é 10 quilômetros do barramento, ou até 30 minutos da chegada do rejeito, o que for menor.
Então, se ela chega em 30 minutos antes de 10 km, se em 30 minutos ela chega a 8 km, então a ZAS vai até 8 km de distância da barragem. Se ela chega depois de 10 km, então a ZAS tem um raio de 10 km. O Instituto Guaicuí é a assessoria técnica independente que auxilia os atingidos pela descaracterização da barragem Doutor. No documentário, representantes da entidade afirmam saber que o processo é lento e demorado e que o direito constitucional à propriedade é usurpado pela Vale. Não há falas de representantes da mineradora no filme. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Natália Andrade em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. Ao pensar nesse título, muito forte e pertinente, quanto vale o que não tem preço, ficam realmente as perguntas que o capitalismo nunca vai conseguir nos responder. Além das ameaças, o que se falar sobre as vidas perdidas, os impactos ambientais e a perda de território? Temos ainda os conflitos territoriais, os impactos socioeconômicos, a saúde pública afetada como um todo. Tudo isso se arrastando por muitos anos quando se fala em reparação e responsabilidade social da Vale. Em seu site, vale.com, no assunto reparação, a empresa diz que jamais esquecerá Brumadinho. A Vale diz que aprendeu com a própria história e que está comprometida em reparar integralmente as pessoas e as comunidades. E o Ministério da Justiça, gente, autorizou 3 novas terras indígenas, isso após 6 anos sem demarcação. Sim, é motivo para comemorar a bela notícia importante, atrasada, mas que importante que ela veio. A estimativa é que a medida beneficie mais de 1.200 indígenas. Vamos saber mais da reportagem. Após um jejum de 6 anos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a demarcação de 3 terras indígenas, Apiacá do Pontal e Isolados, no município de Apiacás, no Mato Grosso, Maró e Cobra Grande, em Santarém, no Pará. A demarcação de TI mais recente no país tinha sido feita em 2018, ainda durante o governo de Michel Temer, do MDB. A estimativa é de que a medida beneficie mais de 1.200 indígenas. Dentre os 3 contemplados, o processo mais antigo estava aberto há mais de 2 décadas. As 3 portarias reconhecendo as demarcações foram assinadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em cerimônia no Palácio da Justiça em Brasília, no Distrito Federal. O encontro teve a presença de líderes indígenas e das TIs demarcadas. A demarcação na terra indígena Apiacá abrange mais de 982 mil hectares, beneficiando 234 pessoas das etnias Apiacá e Munduruku, além de indígenas isolados. Na Cobra Grande, de 8.900 hectares, vivem mais de 580 representantes dos povos Arapium, Jaraqui e Tapajó. Já a TI Maró, que tem uma área de 42.300 hectares, engloba 400 indígenas Borari e Arapium. Em cerimônia no Palácio da Justiça com lideranças indígenas, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou, abre aspas, daqui para frente não tem nenhuma discussão, vai ter demarcação física pela FUNAI e depois um ato simbólico feito pelo presidente Lula, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos. E o papo agora é sobre o combate à lesbofobia, que significa a discriminação, preconceito ou hostilidade dirigida especificamente contra mulheres lésbicas. A questão merece um olhar atento de todas as pessoas e junta 2 questões centrais nessa análise. Esse tipo de violência combina geralmente a homofobia e a misoginia, ou seja, o preconceito ao público de diversidade sexual de forma ampla e a opressão específica contra mulheres. A luta contra a lesbofobia também envolve diferentes contextos e realidades, e a situação da mulher no campo é uma delas. Nesse sentido, o Brasil de Fato Ceará conversou com Cíntia Gonçalves, que participa do coletivo LGBT Sem Terra do MST. Ela foi entrevistada por Francisco Barbosa no podcast de Vera e falou sobre a luta contra a lesbofobia. Lesbofobia é um tipo de discriminação que nós, mulheres lésbicas, sofremos no nosso dia a dia, pela sociedade não aceitar que mulher pode amar outra mulher. E aí a gente sofre essa discriminação, onde a cada dia tentamos debater
através dos debates e através da nossa autonomia como mulher, e principalmente no campo, né? Que no campo o patriarcado é muito forte. E nós, mulheres lésbicas, queremos ter o nosso espaço na sociedade. Para Cíntia Gonçalves, a agroecologia é fundamental também na luta contra a lesbofobia. Ela defendeu esse ponto de vista ao explicar o papel dos movimentos populares nesse sentido. A nossa principal tarefa, nós movimentos populares do campo e da cidade, é ocupar o poder público, é reivindicar os direitos, é fortalecer a nossa pauta, é trazer projetos produtivos, principalmente para o campo, e debater a importância da agroecologia. E aí eu sempre, quando eu debato com as companheiras, eu digo, mulheres lésbicas com a agroecologia. Porque nós do campo necessitamos de apoio, necessitamos de projetos para que a gente ocupe as nossas companheiras com a produção. E o assunto agora é saúde, gente. Nas próximas semanas, o Brasil vai viver um período de intensificação extrema das queimadas e da fumaça tóxica. Tudo isso é exemplo do que aconteceu em uma parte considerável do território nacional ainda no final de agosto. As condições meteorológicas do início deste mês de setembro tendem a ser extremas. O INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou diversos alertas para seca excessiva e ondas de calor. O início do período já trouxe uma mostra dessas previsões. A umidade relativa do ar caiu níveis críticos e emergenciais. Segundo as medições do Metsul, pelo menos 6 estados tiveram registros abaixo de 10%. Gente, isso é muito crítico. Para a saúde da população, as condições podem gerar consequências graves. O assunto é tema da edição especial do podcast Repórter SUS, uma produção do Brasil de Fato em parceria com a Fiocruz. E entre o cientista e médico Paulo Saldiva. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e a gente vai conferir agora um trecho dessa conversa conduzida pela nossa grande parceira, presença constante, e a gente tem uma alegria de anunciar Nara Lacerda. Professor, obrigada demais, é uma honra ter o senhor aqui. Puxa, Nara, Juliana, é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, né? Obrigado pelo convite. Professor, para a gente falar de saúde em meio à crise climática, especialmente poluição do ar, é muito injusto a gente chegar na população e falar, olha, use máscara, fique longe da fumaça, tente não inalar, quando a gente sabe que existe um problema estrutural, que o principal projeto do Brasil nesse momento, para melhorar a saúde da população, deveria ser parar de queimar. E o senhor estava comentando com a gente que já existem exemplos de possibilidade de adaptação do nosso agronegócio a essa nova realidade, a necessidade de negócios mais sustentáveis. Então, eu queria começar com o senhor falando um pouquinho sobre essas possibilidades. Professor, bom, isso é fato, a gente precisa parar de queimar. Há meios para que a gente continue sendo um país produtivo, levando a nossa economia à frente e de maneira sustentável, principalmente no que diz respeito às queimadas, professor? Tem exemplos exitosos, né, que aconteceram no Brasil. Eu ressalto a queima da cana-de-açúcar, que está reduzindo a área plantada e aumentando a produtividade, ou seja, você está usando antigos terrenos de pastagem que estavam degradados para se ocupar com zoneamento. E também se queima, olha o hábito, né, vencer... Desde uma coisa que é praticada no século XVI, se começou a plantar cana no Nordeste, sempre queimando, porque a folha da cana é muito cortante e tem animais, né? Tem cobra, então você queimando, se destruía o bioma, né? Bioma tanto de bicho, assim, de cima, como também aqueles que nutrem as raízes, né? Bactérias e fungos que ajudam a planta a se desenvolver. Bom, mostrando isso, que você diminuía a produtividade, que você podia produzir adubo a partir daquela celulose não queimada, dos restos de folha, que você poderia usar a própria folha para produzir álcool de segunda geração e terceira geração.
e que você podia fazer química fina, em vez de você usar petróleo, você fazer uma álcool química, o pessoal percebeu que estava perdendo dinheiro. E estava perdendo imagem também, porque você quer vender um combustível mais neutro em CO2 e produzindo de um jeito... Olha, os pulmões mais pretos que eu vi como patologista eram de cortadores de cana. O indivíduo colhia, e tem 5 toneladas de cana numa temperatura elevada, com consequências tanto cardíacas, quanto para insuficiência renal, quanto para doenças pulmonares. Olha, a gente trazendo esse exemplo, por que a gente pediu para o professor abrir a nossa conversa com esse exemplo? Ainda há uma mentalidade, inclusive no agronegócio brasileiro, de que não há outro meio de fazer as coisas. Então, o pessoal deve perguntar, nossa, mas você está fazendo um podcast de saúde, está começando a dar um exemplo de como o plantio de cana se tornou um pouco mais sustentável no Brasil. Por quê? Porque a gente precisa começar essa conversa com todo mundo que está acompanhando a gente, entendendo que dá para fazer de outro jeito. Então, o professor trouxe aqui esse exemplo, e agora a gente vai dar continuidade à nossa conversa, falando do nosso Sistema Único de Saúde e da nossa saúde, já com todo mundo na mesma página. É possível fazer de uma nova maneira. Bom, professor, então, a partir desse exemplo que o senhor traz, e de toda a experiência e repertório que o senhor tem em relação ao Sistema Único de Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde tem condições de lidar com esse nível de mudança climática que a gente observou na semana passada, por exemplo? Qual é o tamanho desse desafio se a gente continuar explorando a nossa terra do jeito que a gente vem explorando, professor? Eu vou falar agora como cientista, não como opinião. Se tem um sistema de saúde que pode fazer frente a isso, é o brasileiro. Pelo menos abaixo do Equador é o que melhor tem condição. Se você falar, vou fazer isso na Suécia, na Finlândia, é capaz de dar. Né? Mas nas condições de um país, com as características do Brasil, com a capilaridade do sistema de saúde, com um programa de visitação domiciliar, e com os contrastes, quer dizer, você não tem medicina de precisão, saúde de precisão, você pode fazer saúde pública de precisão, adaptada às características do território. E o Brasil aprendeu a fazer isso. E aprendeu como? Cuidando de mosquito e de doenças transmitidas por vetores, desde do início do século XX. Então, agora, se você mudar de mosquito para fumaça, dá a mesma coisa. É só mudar o assunto, né? Você podia chamar mosquitos de fogo, né? Dá no mesmo, né? Não tem um marimbondo de fogo, então tem um mosquito de fogo, né? Então, você tem, quer dizer, você tem que treinar. Você tem que treinar tanto as equipes de saúde da família, que vão pegar as consequências dessa fumaça. Vamos lembrar, essa fumaça é igualzinho ao cigarro. O que a gente queima no cigarro? Folha. Bom, então, tudo que está no maço de cigarro acontece. Agudo, quem tem doença vai piorar, e só que vai fumar muito, né? Porque você não fuma só o cigarro, você está fumando todo o tempo. Você fuma uma concentração alta durante muito tempo. Então, você está acendendo um cigarro atrás do outro. Então, dá para imaginar que isso não vai fazer bem. Sim. Para bebê, então, que não fuma, né? Para gestante que sai de perto do fumante, para os indivíduos com bronquite crônica, com indivíduos que têm doença cardíaca. Então, é só pegar aquilo que está no maço de cigarro, você vai entender o que faz. Então, é lógico, você tem que cuidar das consequências disso. E preparar o sistema de saúde para atender, assim como tem chuva, como tem deslizamento de terra, você vai ter um grupo de pessoas que vai precisar estar lá. Então, vai chegar um momento, em algumas regiões, que você vai ter que a capacitar as UPAs, as unidades de pronto atendimento, os hospitais secundários, para essa demanda. E lugar que não tem, você melhorar, se capacitar o sistema de saúde à distância que existe, e está se expandindo no Brasil com uma velocidade muito grande, para fazer essa demanda, atender essa demanda. E, ao mesmo tempo, educar. Porque depende de uma colaboração da própria sociedade. Tem gente que queima lixo, tem gente que queima, quer dizer, é uma prática que está dentro da gente, né? Então, ele pode fazer campanhas, como assim você fala, não beba, não queime. Quer dizer, aumentar o repertório de uma coisa que o sistema já faz. O sistema de saúde e de educação está muito mais integrado
do que outras áreas importantes, como segurança. Né? Se você tiver um caso de Oropush, não sei aonde, vai saber. Se você cometer um crime no lugar, a cidade do lado não sabe. Então, veja, existe, pela característica, digamos, de espalhamento, porque em benefício do crime, o criminoso lá, a quadrilha, não se espalha com a mesma velocidade de uma epidemia. Então, ao longo do tempo, você teve que lançar mão dessas campanhas, né? Outra coisa que tem uma capilaridade grande, que a gente pode trabalhar junto nas UBSs, é a escola. E usar a escola como instrumento de promoção de saúde, de divulgação, de formação do futuro cidadão, nessas questões, que agora está fácil, né? Porque a fumaça está entrando, né? Na região sudeste, você achava que isso era coisa que estava na Amazônia, no Mato Grosso, né? Em Tocantins. Agora não, agora está chegando aqui, né? Sim. Com isso, você pode computar melhor a perda econômica. Só o estado de São Paulo tem 1 bilhão estimado de perdas diretas do agronegócio, R$1 bilhão. Não é que todo incêndio foi causado pelo agronegócio, mas uma parte deles, quer dizer, mudança de uso e ocupação do solo, e você pode ver que a gente não tem mais muito limite entre o que é urbano e o que é mata. Tem um gradiente, assim, um mosaico. Essa mudança de uso e ocupação do solo também é um sinal para a indústria do reflorestamento. Gente, e chegou a hora de saudar o aniversariante do dia, que a gente tem uma alegria imensa de anunciar, que é o colunista aqui do Bem Viver, Rincon Sapiência, o rapper acima da média, ou MC acima da média, como ele próprio se denomina com muita justeza. Feliz aniversário, Rincon Sapiência, para celebrar então o aniversário desse grande mestre, desse grande visionário. A gente vai recuperar uma entrevista que ele concedeu pra gente, já, né, estreando a coluna dele aqui no Bem Viver, que foi no dia 22 de agosto. A gente conversou um pouquinho sobre uma música que ele lançou em 2017, chamada Vida Longa, que tem um trecho que fala justamente sobre a propagação de ideias bolsonaristas no Brasil. É muito bacana ouvir essas ideias que ele lançava em 2017, porque era um momento que Jair Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, ainda nem era formalmente um candidato à presidência da República, mas em Sapiência já tinha percebido como esse tipo de percepção, como esse tipo de ideia já estava se propagando naquele período. Vamos ouvir um pouquinho então a explicação do Rincon de como foi a composição desse trecho, o que veio na cabeça dele para colocar isso na música Vida Longa do álbum de estreia de Rincon Sapiência. Então, né, nesse período ele aparecia como um cara meio extremista, entre aspas, engraçado pelas declarações que ele dava. Eu vi ele num programa de TV participando, ele falou um monte de absurdos, isso na época, muitos anos atrás, onde nem se imaginava que ele poderia assumir o posto de presidente, e eu vi assim, ele falando aquelas coisas, eu falei, pô, o pior é que deve ter várias pessoas que pensam dessa forma assim, e ele foi o expositor dessa ideia, com coragem de expor essas ideias, mas imagino que várias pessoas pensam como ele, e aí ele foi dessa caricatura de um cara que era meio personagem, meio cômico, e acabou assumindo o posto maior da política brasileira durante um período. Então, eu até aproveito a dizer como que a gente tem que tomar cuidado, né, com essas distrações, com essas replicações dessas pessoas que saem falando coisas absurdas, né? Às vezes a impressão que tudo que é absurdo, tudo que causa tem essa acidez, é o que as pessoas gostam de replicar, e às vezes, né, boas ideias, coisas interessantes assim, são coisas que não chegam, e nessa distração aí a gente acaba dando lugar e poder para pessoas como o ex-presidente, né? Vida longa, majestade, o tempo é rei. Ouvindo o aniversariante de hoje, Rincon Sapiência, com a música visionária Vida Longa, a gente se despede por hoje, não sem antes desejar vida longa ao mestre, a majestade, Rincon Sapiência, minha gente. Onde há fogo, a fumaça, sinto pelo faro. Infelizmente Bolsonaro não é tipo raro. Nós aprecia a vida longa, a democracia. Pra muitos vida dura, ditadura torturaram. Palavras que liberta o limite da fronteira. Não é a Bíblia narrada por Cid Moreira. Rap é vida, a rua e as narrativas. Desejo vida longa, a nossa voz ativa.
E a edição do Bem Viver de hoje então fica por aqui. Amanhã estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa pela 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria diária de divulgação. Aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. Lembrando que o Bem Viver também vai ao ar, fica disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Rodrigo Gomes, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.